saudoso Otto Lara Rezende dizia o seguinte, né? Que a eleição americana é uma coisa tão importante que todo mundo, todo o planeta deveria votar. A verdade é que goste-se ou não goste dos Estados Unidos, eles ainda são determinantes da cena internacional, uma realidade. Estão passando. A China está pegando o bastão, mas ainda não completou. Ainda tem uma água para empurrar aí. Eu queria que você traçasse para a gente um painel da tua visão. Se o Biden dobrar o mandato ou se voltar o Trump, em termos de Brasil, principalmente. O que você acha que muda com um ou com o outro? Olha, você tem uma questão ancestral, que é, para o Brasil, superficialmente, do ponto de vista comercial, os republicanos sempre foram menos hostis aos nossos interesses do que os democratas. Entretanto, isso também está em mutação. Então, repare, hoje, as eleições nos Estados Unidos indicam claramente uma eleição com certa folga do Trump. E isto é absolutamente preocupante para o planeta como um todo, mas para nós, especialmente, por um conjunto de razões. Ao contrário da tradição republicana, o Trump agora, mais maduro e experimentado do que era no primeiro mandato, e com muito mais legitimidade, dado tudo que tem acontecido no mundo, vai virar um negócio muito fortemente protecionista. Muito fortemente protecionista, e isto significa uma hostilidade maior aos interesses nacionais brasileiros em todos os planos que a gente possa imaginar, mas especialmente naqueles críticos, especialmente na questão da tecnologia. Então imagine lá, o Brasil bota hoje os seus satélites de comunicação via os franceses, via os russos, etc, etc, etc. A ideia de termos um veículo lançador de satélite que projete os nossos satélites com a nossa própria tecnologia já foi vilmente entregue aos americanos em Alcântara. Uma vez o Trump ali, concretamente, isto vai ser um enclave no território nacional brasileiro com o patrocínio criminoso da dita esquerda do país, que de esquerda só tem a goela e a mentira e o papo furado. Tem nada realmente de esquerda, eles são apátridas, entreguistas, enfim. Está aí um enclave em que a população brasileira não pode entrar nos pedaços do território nacional. Vamos tomar agora um outro conflito potencial gravíssimo, Venezuela. Então, a Venezuela, hoje, tem estrutura dissuasória e de defesa muito mais poderosa do que a do Brasil. Me dói tanto, comandante, dizer isso que você não tem ideia, mas é preciso que todo mundo saiba. Hoje, a Venezuela, que não tem, é do tamanho de São Paulo, do ponto de vista econômico, de população, etc., mais ou menos do tamanho de São Paulo, a Venezuela tem mais potência de defesa do que o Brasil. Hospeda mísseis de médio alcance chineses, com capacidade, com range de alcançar Manaus, por exemplo, de onde sai 8% da produção industrial do Brasil, e está com essas pretensões, né, que na verdade são um jogo para a política interna deles, para tentar superar a desmoralização do Maduro, né, de cobiçar o petróleo de Essequibo. Só que tem um probleminha básico. Quem está explorando Essequibo é uma companhia petrolífera norte-americana. E a independência da Guiana não deixou a Guiana fora da zona de interesses estratégicos da Grã-Bretanha, que outro dia, do ponto de vista do tempo histórico, vale que a gente entenda, outro dia os americanos rasgaram a carta da OEA, nem deram um telefonema, se alinharam à Grã-Bretanha na repulsa aos argentinos lá na questão das Malvinas. E a única forma da Venezuela circular em direção, vamos dizer, à ocupação física, infantaria, é pelo território brasileiro, Roraima. Porque pelo mar, o embargo britânico e norte-americano certamente seria totalmente eficaz, e por cima é uma floresta inexpugnável. Portanto, vejam, nós estamos falando de coisas práticas, concretas, que estão aí na iminência e cuja presença de um homem como o Trump na presidência dos Estados Unidos vai tornar isso tudo muito claramente cruel. Informação cultural. A Venezuela, individualmente, é a maior exportadora de petróleo para os Estados Unidos, mais do que a Arábia Saudita. E eles não vão, deixar que isso aconteça impunemente. E eis aí o Brasil completamente apalermado
né, em relação a todas essas graves e críticas questões. Sob outro ponto de vista, você tem o colapso dessa ideia mistificadora, que é a tentativa de humanizar o caminho do neoliberalismo tosco, que já não tem mais nenhum patrocínio intelectual e nenhuma academia do mundo, mas que é o que vige entre nós brasileiros. E a ideia, então, é o seguinte: eu aceito com casca e tudo o neoliberalismo turbo-financeiro. Vou dizer de novo, professor Cabral, 738 bilhões de reais foram entregues aos juros dos bancos no Brasil só nos últimos 12 meses. 124 bilhões é o orçamento anual da defesa. Só para você ter um termo de comparação, 238 bilhões é o orçamento anual de todo o sistema de saúde do país. Nós estamos falando de 738 bilhões só de juros. E isso não precisava ser assim por mil caminhos que a gente pode especular em algum momento desse como aí. É tudo assim, não, mas é assim porque não tem jeito. É mentira, tem jeito. Cada uma dessas coisas tem jeito, embora seja um jeito conflituoso que vai ferir os interesses do quem manda, que é essa aliança de ladrão com barão, ou de plutocratas e cleptocratas, para ficar no grego, né? Enfim, então você tem o seguinte: a esquerda brasileira replica exatamente o discurso do Biden, que é abandonar essas gravíssimas questões estratégicas, desce em Israel se demitindo de uma tarefa indeclinável que era dele, americano, e dele, presidente dos Estados Unidos, que era mediar aquele conflito, evitar o genocídio, a mortandade de mulheres e crianças, conter o justo direito de defesa de Israel. Claro que Israel tem direito de se defender, mas o direito internacional que anuncia o direito de Israel também determina proporcionalidade, contenção, evitar o deslocamento de populações civis, não usar a fome e os grandes deslocamentos populacionais como mecanismo de confrontação. Tudo isso faz do Netanyahu um grande carniceiro internacional. E o que os americanos fizeram foi: o seu presidente desce lá de forma absolutamente acrítica, se solidarizando de forma incondicional. Outro dia eu cheguei no limite de dizer que, lamentavelmente, estava sentindo saudade do Henry Kissinger e do Nixon, porque eu nunca tive grande admiração, mas que fizeram a contenção, como também fiz a justiça, a Golda Meir, não é? Que eram dois pragmáticos, né, Ciro? Eram dois pragmáticos, né? Sim, mas assim, e eu estou falando da perda da hegemonia moral e intelectual do Ocidente a partir da decadência da liderança americana. Não é razoável um decrépito como Trump, um decrépito como Biden circunscrever o debate do mundo, né, como dizia o Otto Lara Rezende, nessas mildices norte-americanas. Tudo quanto é de universidade protestando, e os americanos mandaram prender já 900 estudantes universitários. E eles não estão protestando porque são antissemitas ou contra Israel, não. Eles estão protestando contra essa estupidez do alinhamento instantâneo, pouco crítico e irresponsável do seu Biden, permitindo que a focinheira do Netanyahu fosse retirada e ele fizesse esse banho de sangue que está acontecendo ali. Mas você sabe que você tocou num ponto importante, Ciro. Eu vou passar para o professor Cabral, mas quando estourou a guerra, eu estava como comentarista na Jovem Pan, e aí um dia o pessoal falou, né, logo que o Biden foi visitar Israel, eu falei, foi uma visita precoce, ele queimou o filme dele, ele já se atrelou, ele deu a crise, a cara dele, e ele vai pagar um pedágio eleitoral. Eu acho vai merecidamente. Como o governador do Rio de São Paulo e o governador de Goiás, neste último, meu amigo, Ronaldo Caiado, vão pagar caro. Porque esse Netanyahu vai ter que responder por esses crimes de guerra que ele está cometendo, e quando eles forem candidatos, a foto deles juntos lá vai ser aquilo que vai revelar aquilo que é mesmo, um oportunismo rasteiro de gente que não está à altura de representar o nosso país. Eu não tenho dúvida que todo mundo que se associou a essa crise vai ter problemas no futuro. Eu avisei na Jovem Pan, fui voto vencido na época. A pessoa, não, você está errado. Eu falei, gente, vocês têm que olhar para o calendário. O calendário, ele dissolve muita coisa.